bem-vindo a mais um programa Vamos Falar de Saúde. Onde é que está a vacina para a saúde mental? Perguntava Ruth Agulhas num artigo de opinião no jornal Público de há umas semanas atrás. Sabe-se que a incidência de perturbações mentais tem aumentado com a pandemia, sobretudo entre jovens adultos e também entre as mulheres. Mas não só. Sabe-se também que o tempo passado na internet, em frente à televisão, também aumentou, e sabe-se também que o consumo de álcool e tabaco tem também subido. E com o expectável agravamento da crise económica, o cenário não deve melhorar. Por isso, o nosso tema hoje é depressão e ansiedade. Para este tema, o nosso convidado é o Dr. Viriato Ferreira. Ele é médico, é presidente da Associação Portuguesa de Medicina Preventiva, tem uma grande experiência internacional, quer como palestrante, quer também no papel de líder em organizações internacionais ligadas à saúde, e é também tem sido uma presença regular em alguns órgãos de comunicação social no nosso país para falar exatamente sobre este tema, pela experiência que foi adquirindo na sua prática clínica. Dr. Viriato, bem-vindo. Muito obrigado, Daniel. Nós já nos conhecemos há alguns anos, é verdade, podemos nos tratar pelo nosso próprio nome. Com certeza, Daniel. Ok, Viriato, eu queria te colocar uma pergunta. O que é que está na base da depressão a nível do funcionamento do cérebro? Olha, é uma pergunta fácil de fazer, mas difícil de responder. Mas vamos descrever aquilo que nós conhecemos hoje na ciência. Daniel, nós, como seres humanos, temos emoções, temos sensações. E as emoções, e o que eu digo aos meus pacientes e nas aulas que dou, as emoções dão cor à vida. Imagina uma fotografia a preto e branco, e há fotografias a preto e branco realmente muito boas e que nos transportam a certos lugares, a certas emoções, mas uma fotografia a cores muda muita coisa. A cor parece que nos transporta ainda mais para dentro daquilo que estamos a ver. E as emoções, como eu disse, são ocorrências na nossa vida que dão cor. Tanto as emoções de bem-estar, como as emoções também de mal-estar. E a tristeza é uma delas. O medo é uma delas também. Então, quando nós falamos, por exemplo, na depressão, a depressão tem por base uma emoção que é completamente normal para nós como humanos, que é a tristeza. Só que a depressão é mais do que tristeza. Tem como base esta tristeza e também tem como base a ansiedade, que está relacionada com o medo, com uma sensação de mal-estar. Mas não é algo que venha e vai e desapareça. É algo que fica. E esta emoção, esta emoção da tristeza, tem uma base química no cérebro. Nós temos partes do cérebro que estão diretamente relacionadas com as nossas emoções. Elas fabricam certos químicos que ou nos fazem sentir bem, ou outros químicos que nos fazem sentir mal. Eu às vezes até uso a expressão, Daniel, é que as nossas emoções são fabricadas. Pronto, é uma expressão assim um bocadinho perigosa, porque pode ser mal entendida, mas o facto é que o cérebro produz certos químicos que produzem certas emoções. Por exemplo, se nós quisermos provocar uma emoção de bem-estar extremo, de euforia, nós teoricamente até poderíamos dar certas substâncias às pessoas e praticamente podíamos fazer isto e as pessoas sentiam-se bem. Porquê? Porque estávamos a dar certas substâncias para elas se sentirem bem. Se dermos outras substâncias, elas sentem-se mal. Portanto, o cérebro tem capacidade de produzir estas substâncias que depois vão traduzir-se então nas nossas emoções. E porquê que o cérebro funciona assim? Porquê que ele produz isto? Para nós darmos mais ou menos valor a certas situações na nossa vida. Por exemplo,
uma pessoa, uma jovem ou um jovem que tem um relacionamento com alguém e que essa pessoa o trate muito bem, de forma a que este jovem, por exemplo, podem estar num relacionamento de casamento, etc., de comunhão de vida, e este jovem trata o marido ou o namorado muito bem, isto é, ele sente-se muito bem com aquilo que ela lhe diz, com aquilo que ela faz, com a maneira como o trata. É claro que, para este jovem, aquilo que vem desta jovem vai produzir no cérebro certas emoções positivas e, como são muitas e são consecutivas, o que é que vai fazer no cérebro? Certas partes do cérebro que produzem as tais substâncias, por exemplo, uma delas é a dopamina, outra é a serotonina, outra é a oxitocina, há várias substâncias que estão relacionadas com essa sensação de bem-estar. A jovem, ao tratar do seu namorado, ou do seu marido, ou do seu companheiro bem, que ele se sinta bem, estas partes do cérebro vão sendo cada vez mais fortalecidas. Isto é, em vez de haver, por exemplo, isso é um exemplo, não é? 1 milhão de células a produzirem estas substâncias do bem-estar, pode começar a haver 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões. Portanto, fica muito mais natural a pessoa sentir-se bem. E esta pessoa tem a tendência a sentir-se muito bem, especialmente quando está na companhia daquela pessoa. Tem a tendência a sentir-se muito melhor. Porquê? Porque o cérebro produz estas substâncias em maior quantidade. Começa-se a criar aqui quase que um hábito de bem-estar na presença desta pessoa. O inverso também acontece. É que se, por exemplo, se esta pessoa foi tratada de forma a que produzisse mais tristeza, mais ansiedade, e isto acontece em todos os relacionamentos. Há momentos em que nós não gostamos de alguma coisa que nos fazem, amigos, às vezes até amigos fazem. Agora, isso repetidamente, não é? E também com assuntos, às vezes assuntos muito pessoais e muito fortes para nós, o que é que isto vai provocar no cérebro? A produção de certas substâncias que nos fazem sentir mal. Isto pode levar, ao fim de algum tempo, a uma formatação do cérebro para o sentirmos mal. Quer dizer, começa a ser mais frequente do que seria saudável aquela produção de substâncias, ou a falta de produção, por exemplo. Na questão da depressão, fala-se muito numa falta de serotonina, uma falta de dopamina. Sim, a tristeza, se for prolongada e se não houver resolução daquelas situações que nos causam tristeza, começa-se a formar aqui um hábito, começam-se a formar hábitos que são fisiológicos, o cérebro está a ficar gravado com aquilo e é muito mais fácil nós depois sentirmos mal, ao ponto de chegarmos a um ponto em que já não sabemos até o que é que nos fez sentir mal. O cérebro já está com aquilo gravado que começa a ser o habitual. Isto entra-se aqui numa situação de doença. Porquê? Porque vai afetar a nossa vida. Porque, por exemplo, a tristeza profunda, a tristeza é normal, por exemplo, nós estamos extremamente tristes quando perdemos um ente querido, um amigo muito chegado. É normalíssimo. Esta tristeza faz todo o sentido. Não devemos sentir-nos culpados de estarmos tristes numa situação desta. Mas, quando essa tristeza não se parte de nós, quando não conseguimos... eu às vezes eu descrevo isto, é como se eu nunca tive um cão agarrado à minha perna a impedir que eu andasse, mas imaginemos um peso para aí de 30 ou 40 quilos, uma bola de ferro ligada a uma correia e amarrada à minha perna. É como se eu tivesse a querer libertar-me daquilo e não consigo. Essa tristeza profunda, esse mal-estar profundo, que depois começa a influenciar tudo na minha vida.
Eu tenho pessoas que às vezes me dizem, olha, é como se eu já não sinto alegria nem em ver coisas bonitas. Eu vejo, eu até estou com pessoas de quem gosto, mas eu já não tenho alegria. Isto é depressão. É quando começa a afetar a nossa qualidade de vida. Sim, Daniel, queres dizer? Usando exatamente este exemplo que tu trouxeste para a conversa, que é a questão dos relacionamentos, os maus relacionamentos como causa de depressão, a ausência de relacionamentos ou a perda de um relacionamento. Quer dizer, o que é que se pode fazer? Quer dizer, quando a pessoa está nesse contexto, que depois o cérebro acaba por estar condicionado, que vai condicionar o cérebro, o que é que uma pessoa pode fazer, Viriato? Será que é um destino? Não é o destino. Eu tenho observado que é muito importante a pessoa reconhecer isto. Reconhecer que está assim por alguma razão. E é frequente as pessoas até se sentirem culpadas de estarem assim. Sentem-se fracas, sentem-se incapazes, sentem-se até inferiorizadas por estarem assim. Sentem-se que deviam estar a sentir-se de outra maneira, mas não o conseguem. Portanto, o primeiro passo importantíssimo é a pessoa reconhecer. Eu estou assim. Eu não quero estar assim, mas eu não sei como sair disto. Reconhecer isto. Porque a maior parte das pessoas não quer estar assim. Eu dizia, é raro as pessoas querem estar assim. As pessoas gostavam de estar melhor, mas só que muitas vezes não sabem. E os seus pensamentos ao longo da vida foram guiados, foram transformados, foram moldados, de certa maneira, que até já nem sabem como sair. Portanto, é importante as pessoas reconhecerem, eu estou assim. Mas não quero. Eu sinto dor em estar assim. Eu sinto dor em estar ansioso. Eu sinto dor em estar deprimido. Mas reconhecer, é assim que eu estou. Agora, esse é o primeiro passo. O seguinte passo é tentar identificar, isto às vezes é muito difícil, mas tentar identificar porquê que estamos assim. Às vezes já nem nos lembramos dos primeiros eventos da nossa vida que nos levaram a estar assim. Mas reconhecer que estamos assim por alguma razão. E que muitas vezes esta razão até está fora de nós. Até foram circunstâncias à minha volta que me provocaram estas sensações. E é preciso a pessoa perceber que estas sensações são reais, são físicas, não são simplesmente ideias fictícias, imaginárias, não. Têm uma base, o meu corpo, o meu cérebro ficou com aquilo gravado. E reconhecer isto. E reconhecer que preciso de ajuda. E esta ajuda, muitas vezes, infelizmente, só vem no fim de muita tentativa pessoal de cada um, de tentar mudar a forma como se sente. Precisamos de ajuda. Precisamos de ajuda até nos nossos relacionamentos. Sabem, a nossa sociedade é muito cruel na forma como lida com os relacionamentos. A nossa sociedade é muito individualista. É uma sociedade muito fechada em si mesmo. As pessoas são muito fechadas em si mesmo. As sociedades em que parece haver mais alegria e mais bem-estar, são sociedades em que há muita partilha de informação, há muita partilha de sentimentos. A nossa sociedade não. Nós vivemos com eles e muitas vezes a única voz que ouvimos é a nossa. E às vezes não é a melhor voz. Então, ir à procura de ajuda para os nossos relacionamentos. Isto pode ser feito através de profissionais que são formados nessa área, ou então ainda mais eficaz poderá ser esta combinação entre profissionais e os nossos amigos, porque é importantíssimo termos amigos. E quem é um amigo? Eu tenho pensado muito nisto ultimamente. O que é um amigo? Um amigo é alguém que me entende, mesmo quando eu estou em silêncio. Alguém que parece que lê os meus sentimentos e que me entende e para quem eu sou importante. Ora, a solidão é exatamente a ausência
de alguém que me entenda e a ausência de alguém para quem eu seja importante. E quando nós nos sentimos sozinhos, nos nossos relacionamentos que muitas vezes são fracassados, nos nossos relacionamentos que muitas vezes são cheios de dor, e não temos ninguém com quem partilhar isto, é uma solidão tremenda. Isto ainda piora a própria ansiedade, piora a própria depressão. Portanto, procurar ajuda profissional, procurar ajuda junto daqueles amigos que se os tivermos, mesmo que seja um, não é preciso ter mais do que um, mesmo que seja alguém com quem nós possamos abrir os nossos corações e partilhar aquilo que vai cá dentro. Viriato, Não com certeza, sim. investir em relacionamentos, amizades, podem ser um fator importantíssimo. E os químicos? Têm algum papel no tratamento da depressão? Há pessoas que não querem, de maneira nenhuma, fazer recurso dos químicos. O que é que tens a dizer sobre isto? Daniel, primeiro eu queria dizer que respeito e compreendo as pessoas que têm medo de usar químicos. E nós não podemos tirar valor a isso. E eu tenho observado que o maior medo das pessoas, que as pessoas têm em relação aos químicos, é o medo de ficarem dependentes deles. Isto é um deles. E o segundo medo é que estes químicos vão alterar a forma como eles são. Isto é, que vão retirar, por exemplo, Daniel, tu és Daniel, eu conheço-te como Daniel, és meu amigo chegado, eu sei como tu sentes, como tu pensas em relação a muitos assuntos. Eu, quando olho para ti, és uma pessoa previsível, porque és uma pessoa com valores, com formas de interpretar a realidade, com uma sensibilidade especial. Imagina tu teres medo de deixar de ser isso, teres medo de deixar de ser o Daniel. E muitas pessoas têm medo disso, têm medo de deixarem de ser quem são elas. E isto é um medo fundado, é um medo que tem que ser respeitado. Agora, vou contrapor um bocadinho esta ideia. É que os químicos que ajudam a tratar a depressão, eles têm um papel muito especial. Primeiro, são químicos que, na sua grande maioria, não mudam a nossa personalidade. Eles não vão deixar, eles não vão alterar quem eu sou. O que eles fazem é o seguinte: por exemplo, uma pessoa que está extremamente deprimida, ela tem, já se notou, uma deficiência em certos químicos. Por exemplo, a serotonina é um deles. Então, estes químicos que se dão é para aumentar um bocadinho a serotonina até chegar àqueles valores considerados normais. Porquê? Porque se a pessoa tem uma deficiência ou uma baixa quantidade de serotonina no cérebro, esta pessoa vai sentir-se triste, ao ponto de influenciar, no estado da depressão, até o seu próprio raciocínio. A tristeza é tanta que é como se eu não conseguisse mover-me com aquela pedra de 40 quilos ali amarrada, ou ferro amarrado à minha perna. Então, os químicos libertam um pouco, muitas vezes libertam bastante a pessoa daquela tristeza, para que depois a pessoa tenha capacidade ou a mente mais aberta para raciocinar e para tentar resolver os seus problemas sem aquela bola de 40 quilos ali presa. É isto. Na ansiedade faz também algo semelhante. Se a ansiedade é provocada por certos químicos no cérebro, a adrenalina, por exemplo, a noradrenalina, o cortisol, etc., contribuem para esta ansiedade. Então eu vou diminuir um bocadinho aqueles químicos. Para quê? Para que eu possa ficar liberto daquelas sensações e que possa então, com a mente mais livre, com o meu corpo mais livre da ansiedade, poder então tentar resolver as questões. Portanto, os químicos são importantíssimos, são peças, eu diria que quase fundamentais no tratamento da depressão, mas não é um uso discriminado, porque o químico não me resolve os problemas relacionais. Eu depois, então, vou ter que trabalhar noutras áreas, sim. É isso que eu te queria perguntar, Viriato. Portanto, agora vamos para o outro lado.
Há pessoas que veem os químicos como a única solução e existem outros remédios, outros fatores importantíssimos que importa utilizar no tratamento da depressão, correto? Com certeza, Daniel. O químico é assim, eu até uso esta expressão, já usei até na televisão, isto é assim, por exemplo, uma pessoa deprimida, eu tenho aqui uma porta à frente da sala onde estou, mas estou sentado. A pessoa deprimida, com uma depressão moderada, ligeira a moderada, e uma depressão major, uma depressão grande, é como se ela estivesse sentada aqui e eu lhe dissesse, olha, vá até à porta e abre a porta, mas ela está sentada, não consegue andar. O químico ajuda a pessoa a pôr-se de pé. E quando está de pé, o químico não a faz ir à porta. Eu tenho que ir até à porta, mas já estou de pé e já consigo dar os meus passos. Porquê? Porque já me levantei. Então, é importantíssimo, conjugado com qualquer tratamento químico, é importantíssimo a pessoa depois procurar ajuda para lidar com as situações que levaram àquela depressão. Os relacionamentos, alguns traumas que teve no passado, ou que tem no presente, autoestima, todas estas questões lidar. Agora, mais liberta da ansiedade e mais liberta da tristeza que o estava a prender. E é importantíssimo também reconhecer que o cérebro não é um órgão separado dos outros. Nós todos temos a noção que se eu não fizer exercício físico, o meu risco de diabetes aumenta. Porquê? Porque o meu risco de aumentar de peso também aumenta, as minhas artérias podem ser bloqueadas por colesterol, ou seja, o cérebro também responde igualmente como os outros órgãos também. Por exemplo, o exercício físico, a atividade física regular, especialmente fora, mas também pode ser num ginásio, o exercício físico, a alimentação, uma alimentação menos inflamatória, uma alimentação com óleos mais adequados para o bom funcionamento do cérebro, muitas hortaliças, feijões, as oleaginosas, a alimentação também tem uma influência no cérebro. Depois temos o descanso. Há pessoas que pensam que o nosso cérebro é uma máquina que pode funcionar 24 horas por dia e que o único descanso que lhe temos que dar é um bocadinho de sono para nós andarmos bem. Um bocadinho de sol, um bocadinho de dormir, mas o mínimo possível para andar. Não. O cérebro precisa de descansar. E o cérebro precisa descansar para funcionar bem. Uma pessoa que durma pouco, e quando eu estou a dizer dormir pouco, a média para um adulto seria entre as 7 e as 8 horas por dia. Isso está bem estudado. Há pessoas que podem dormir e que estão bem com um bocadinho menos, há pessoas que precisam de um bocadinho mais, mas uma pessoa que durma 4 horas por dia, por exemplo, ou por noite, esta pessoa não pode estar bem. Eu digo que não pode estar bem, embora possa sentir que está bem. Mas, por exemplo, fica muito mais irritável. Menos capacidade de concentração nos próprios assuntos. A memória começa a falhar. E pensamos, não, mas isto é só psicológico. Não, psicológico não, é físico. A nossa psicologia tem uma base física. São químicos do cérebro. Estes químicos precisam de ser renovados à noite. O cérebro precisa de ser limpo de certas substâncias à noite. Não tem o mesmo efeito, por exemplo, dormir às 8 horas durante o dia, comparando com dormir às 8 horas durante a noite, especialmente quando se vai para a cama mais cedo. Isto tem influência no cérebro. Portanto, há aqui fatores importantíssimos. Eu já mencionei aqui o exercício, já mencionei aqui a alimentação, mencionei o descanso, e há outros fatores extremamente importantes na saúde que vão influenciar a nossa capacidade mental e as nossas emoções, o nosso estado de espírito, tudo isso. Portanto, é importantíssimo isto, Daniel. Fala-se, Viriato, sobre uma abordagem multidisciplinar para tratar a depressão, porque o ser humano tem várias dimensões, não é?
Também há um lugar para apoio profissional a nível da reestruturação da mente, o apoio espiritual. Isso também tem o seu lugar no tratamento da depressão? Claro, claro. Isso chamamos psicoterapia. Psicoterapia é terapia psicológica. Portanto, eu vou dar aqui um exemplo. Uma criança, e eu vejo, infelizmente, eu vejo muitas pessoas neste caso, neste estado, que é pessoas, por exemplo, pessoas que em criança viveram em lares em que havia abuso psicológico, havia abuso físico. Uma ocorrência muito comum aqui em Portugal é o alcoolismo, e em que o pai ou a mãe, frequentemente, mais o pai, frequentemente chegava a casa alcoolizado, violento, desde que a criança se lembra de ser pessoa, portanto, e com medo, e descrevem situações em que algumas vezes até se metiam debaixo da cama para fugirem, para não serem ouvidos, para não serem vistos. Ouviam, por exemplo, os gritos no quarto ao lado. Esta criança está a construir ligações no cérebro de muita ansiedade. E não se vai apercebendo disto, os anos vão passando. Depois chega a adolescência, as coisas até podem acalmar ou não. E depois chegam a um período em que a sua vida está tão afetada pela ansiedade e que não identificam porquê. Sentem-se pessoas ansiosas, são descritas como pessoas ansiosas, não querem esta ansiedade, sofrem por esta ansiedade, mas não sabem libertá-las dela. Eu pergunto a estas pessoas, então, mas já percebe porque é que está ansiosa? Não, eu sou uma pessoa ansiosa, sempre fui. E então, o que é que faz esta terapia, a psicoterapia? É tentar ver quais são estas razões, para que a pessoa depois entenda. E ao entender, normalmente as pessoas ficam mais descansadas, porque agora percebem que foram construções mentais e emocionais que foram feitas desde a juventude, desde a meninice, não é? São hábitos emocionais que têm. Eu, quando digo hábitos, não estou a dizer que são maus ou bons, mas aqui são hábitos que são formados, não é? E que percebem porque que reagem assim, porque que se sentem assim hoje. É importantíssimo essa identificação, e para isso muitas vezes requeremos profissionais para nos ajudarem, para compreender aquilo que nós temos cá dentro. Então, isto é importantíssimo fazer-se, muitas vezes com a própria medicação. E este processo é um processo que eu diria indispensável, para depois, com este conhecimento, nós vamos então voluntariamente e conscientemente, não nos sentimos culpados porque nós somos aquilo que somos e estamos como estamos, não é? Vamos então tentar, com a ajuda, construir outros hábitos, outras formas de ver os mesmos assuntos, outras formas de nos relacionarmos com eles. Isto é importantíssimo, Daniel, é indispensável ser feito. Viriato, muito obrigado. Ficamos aqui com uma ideia sobre uma abordagem terapêutica abrangente, que inclui não apenas o cérebro, mas o corpo, nas várias dimensões. Existe algum lugar, Viriato, que tu recomendas a quem nos ouve, a quem nos vê, onde uma pessoa poderia tratar o seu problema de depressão, ansiedade, desta forma abrangente? Assim, estamos mesmo a terminar, mas eu sei que trabalhas nesta área, presides uma associação que se dedica há muitos anos a este tipo de serviço? Sim, Daniel, eu sou um bocado suspeito porque esta é uma das grandes áreas de trabalho meu e nós temos um centro em que temos esta abordagem. Eu diria que todo profissional de saúde é educado, é formado nesta abrangência, com esta forma holística, digamos, mais abrangente de ver a questão. Todos nós somos formados isto. Muitas vezes, por causa de tempo, por causa de, sei lá, certas circunstâncias,
ou dependemos só mais da medicação ou da psicoterapia. Mas eu acredito que todos os profissionais estão abertos para isto e percebem a necessidade disto. Por várias circunstâncias não se faz. Não é porque as pessoas são más pessoas ou são mal treinadas, muitas vezes é a própria pressão do trabalho. Nós temos um centro que é um centro sem fins lucrativos, é a Associação Portuguesa de Medicina Preventiva, é o Centro Vita Salus, o Centro de Vida Saudável, em que fazemos exatamente este tipo de programas, talvez um bocadinho menos pressionados por causa de tempo e de números e de grandes necessidades, é muito mais limitado, e isso fazemos aqui no Centro Vita Salus, e temos vários programas ao longo do ano, exatamente para lidar com a depressão e a ansiedade. Mas claro que somos num país com 10 milhões de pessoas e muitas pessoas não têm acesso a nós. Eu diria, procure ajuda onde puder encontrá-la. Vá ao seu médico de família, procure junto do seu psiquiatra que já está a ser seguido. Isto precisa de tratamento, e precisa de tratamento de uma forma abrangente, como disseste, e muito bem. Pode contatar-nos se quiser através de vitasalus.org, o nosso website. Pode visitar o nosso website vitasalus.org, e que também procuremos ajudá-la a sair desta situação. Mas o importante é procure ajuda de quem está mais perto. Não hesite, procure ajuda dos seus amigos, dos seus familiares, do seu médico de família, do seu psicólogo. Procure ajuda. Viriato, muito, muito obrigado pela tua participação neste programa. Tenho a certeza que quem nos ouviu e nos viu foi muito beneficiado. Continua o bom trabalho e as maiores felicidades para a clínica e para todos aqueles que estão aí na Clínica Vita Salus a trabalhar nesta área. Muito obrigado, Daniel. Muito obrigado. O prazer foi meu estar aqui convosco. Obrigado. Muito obrigado também a si, que nos acompanhou mais uma vez neste programa. Já sabe que pode nos contactar com alguma dúvida, alguma observação, algum comentário que queira fazer àquilo que aqui partilhamos consigo. Pode fazê-lo para programas@novotempo.pt ou para o telefone 933 93 9291. Tudo dito por hoje, fazemos votos que aquilo que foi dito hoje possa ser útil para si. Despedimos-nos neste momento. Fique bem e até à próxima.